Oi, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer alguns conceitos do Ayurveda que explicam como é que a nossa mente funciona. Então, se você tem curiosidade para entender melhor por que que você toma certas atitudes em determinadas situações, por que que as pessoas, né, tomam algumas atitudes que às vezes a gente não entende, né, por que que o mundo está como está, né? Esses princípios do Ayurveda, eles ajudam a gente a entender um pouco mais sobre o nosso funcionamento, né? Só que no caso, o funcionamento da nossa psique, da nossa mente. Então, se você tem curiosidade, se você gosta de saber sobre esses assuntos de autoconhecimento, se você gosta de analisar e de se analisar para tentar ser uma pessoa melhor, então fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né, como que esses conceitos podem ser aplicados na nossa vida. Eu sou a Dania Machita, eu sou instrutora de yoga e terapeuta integrativa. Então eu trago aqui no canal esses conceitos que, na verdade, não são tão falados, assim, sobre yoga, ayurveda. Então, tem muitas coisas que são mais a parte de teoria, que são muito interessantes para a gente utilizar isso para se conhecer melhor e utilizar isso na prática, né? Como é que a gente pode usar esses conceitos para mudar hábitos, mudar tendências de pensamentos, né, que podem atrapalhar a nossa vida. Então, é muito interessante a gente saber sobre isso e saber, né, como que a gente pode fazer para aplicar isso na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre os gunas. São 3 impulsos que a combinação desses 3 impulsos forma tudo que a gente conhece. Se vocês forem, tem um vídeo que eu fiz sobre os doshas, né, que são os humores biológicos, né, nossa constituição psicofísica. Os doshas, eles explicam mais como é que a gente funciona fisicamente, anatomicamente, também, né, psicologicamente, e só que são princípios, né, são um conceito dos doshas, ele é muito mais arraigado, assim, no nosso, nas características do nosso nascimento. Então, são coisas muito fortes, né, em cada pessoa, que são determinadas principalmente pela genética, pelo local que ela nasceu. Tem coisas que dá para a gente aperfeiçoar ao longo da vida, né? Mas no caso dos doshas, isso é um pouquinho mais forte, assim, em cada pessoa. Mas é muito importante também, né, a gente conhecer. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então se vocês puderem dar uma olhadinha lá, também é muito interessante como forma de autoconhecimento e de autoaperfeiçoamento. Agora, os gunas, eles são algo assim, um pouco mais sutil. Então, eles são, na verdade, o princípio de tudo. Com a combinação dos gunas, a gente forma os 5 elementos, que são ar, água, éter, fogo e terra. E a partir dos 5 elementos, a gente forma os doshas e tudo mais assim na nossa vida. Os gunas, eles estão então lá no princípio. São eles os rajas, tamas e sattva. E esses princípios, então, eles formam tudo. E depois a gente pode classificar a mente como uma mente sátvica, que é de sattva, tamásica, de tamas, ou rajásica, de rajas. Então, quais são as características desses impulsos psíquicos? Começando por sattva. É um princípio, é um impulso que ele tem como características principais o equilíbrio, a inteligência, a beleza num sentido amplo, né, não de aparência, de paz, de amor. Então, uma pessoa que tem uma mente mais sática, ela tem como características, né, a amorosidade, ela busca a paz, ela busca o equilíbrio, ela tem hábitos mais saudáveis, tanto alimentação, a prática de exercícios físicos, a prática da meditação. Então, ela busca se cuidar, né, fisicamente, mentalmente, mas principalmente ela busca práticas espirituais. Então, ela é uma pessoa que ela está mais preocupada, ela já entendeu que isso tudo é muito importante, né, como desenvolvimento humano, e ela se preocupa muito com essa questão espiritual, pensando na humanidade também. Ela sabe que é importante se melhorar para melhorar também o mundo e trazer todas essas características que eu falei. O impulso rajas, ele significa o movimento, a energia, a atividade. Então, pessoas que têm
essas características mais rajásicas, elas são muito mais agitadas, elas correm muito, elas buscam prazeres, né, tanto prazeres sexuais, prazer na comida, prazeres mais momentâneos. Ela busca sucesso, sucesso no sentido mais geral, né, que hoje, o que é considerado sucesso hoje, né, que é ter dinheiro, é ter fama, ela está sempre correndo, sempre com muitas coisas para fazer, então com a mente muito agitada. Às vezes ela pode tomar decisões impulsivas, ter reações, né, mais enérgicas, pode brigar mais facilmente. Já o princípio de Tamas, ele significa a inércia. Então, é uma pessoa que tem uma característica mais tamásica, ela tem as emoções e a energia dela mais reprimidas, mais estagnada. Ela tende a ser mais egoísta, ela não se preocupa, diferente da pessoa sátrica, né, que se preocupa em melhorar como pessoa, ou de uma pessoa rajásica, que gosta da atividade, que mesmo que não busque algo ainda espiritual, mas ela está se movimentando, né, tá buscando coisas ali na vida dela. Uma pessoa tamásica, ela tem esse princípio, né, da inércia de Tamas, então ela não busca esse aperfeiçoamento, né, ela prefere deixar as coisas como são, como estão. Agora, eu disse uma pessoa, né, com tendências sáttvicas, ou rajásicas, ou tamásicas, mas fica até um pouco injusto, né, a gente classificar uma pessoa, falar, essa pessoa, ela é mais pura, ela, né, tem hábitos melhores, ou aquela pessoa só tem características ruins, né, então, vamos já agora, já desmistificar tudo isso. Primeiro, porque esses princípios, eles não são bons ou ruins. Aparentemente, né, uma pessoa sátrica, ou o princípio de sáttva, é mais correto, né, digamos assim. Mas a gente precisa de todos eles, porque o mundo, né, como eles formam tudo, a gente só ter equilíbrio, só ter paz, a gente às vezes não consegue gerar coisas. Então, às vezes, a gente precisa de energia, de movimento, de atividade. Ou você está com atividade demais, está muito agitado, a gente precisa também, às vezes, da inércia, de ficar parado, de descansar. Então, eu expliquei tudo aquilo antes e agora eu já estou desmistificando para vocês não entenderem errado. Porque tudo isso são coisas necessárias no nosso mundo e na nossa vida, na vida de cada um. Outra coisa que eu quero desmistificar é que uma pessoa, principalmente todo mundo que vive no mundo hoje, é muito difícil alguém chegar numa perfeição dessa, né? De só ter hábitos puros, só ter pensamentos puros, só ter paz o tempo todo. Isso é muito difícil, né? Então, assim, é difícil até a gente pensar em alguém que a gente conheça que tem essas características. Uma pessoa, ela pode ter esses três impulsos em diferentes momentos. Então, por exemplo, Tamas, ele pode agir na gente, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, então a gente está mais devagar, a gente está, né, não conseguindo pensar direito, então a mente está turva. Então a gente tem momentos tamásicos também. Há algum momento que a pessoa passou por alguma situação que ela está triste, que ela está ou com raiva, está de mal com a vida, a gente sente, né, quando isso acontece, como que fica a nossa energia? Fica algo pesado, a gente fica com dificuldade de sair daquela situação. Agora, o princípio Rajas, ele é o mais comum de acontecer nos dias de hoje. Como o mundo, né, tem muito estímulo, muitas coisas, muitas atividades, a gente tem muitos compromissos, né, então isso tudo estimula a gente a um ponto de que a maioria das pessoas está com a mente mais agitada, está com a mente mais preenchida de coisas, e aí com isso ela não consegue se enxergar direito, perceber o que ela está precisando para acalmar. Então a gente tem essa tendência à agitação. E pensando, né, cada um pensando aí nos seus dias, né, como que são, como que é a rotina e tudo mais, a gente percebe que em vários momentos a gente está com esse impulso mais latente na gente. A gente está correndo, precisa chegar logo no compromisso, tem os horários, precisa às vezes comer rápido. Então, a gente
tem esse predomínio aí de rajas. E pensando dessa forma, a gente também vê que rajas pode ajudar tamas. Então, uma pessoa que está muito triste, que está ali na inércia, que não consegue sair de algum sentimento ruim, se ela colocar energia ali, se ela injetar energia, seja em forma de exercício, seja em forma de uma música mais alegre, seja entrando em contato com pessoas alegres ou fazendo alguma atividade que exija dela mais movimento, talvez ela consiga sair daquela situação. Então, às vezes, um impulso ajuda o outro. Agora, saindo dessa parte da desmistificação, né, de tudo que eu falei, é importante, tudo bem, né? A gente aceita que a gente tem esses três impulsos, a gente aceita que a nossa vida é assim, então tem coisas que não dá para a gente fugir. Mas é importante a gente entender que mesmo não julgando, não se julgando e não julgando as outras pessoas por serem quem elas são e não se culpar, né, por ser quem a gente é, a gente, mesmo assim, a gente precisa entender que é importante a gente focar em sáttva, que é o princípio do equilíbrio, da paz, do amor, o amor universal, né, e o amor a si mesmo. Então, quanto mais a gente conseguir equilibrar os outros dois impulsos, mais a gente vai conseguir acalmar nossa mente, conseguir ter paz interna, né, paz no coração, para conseguir esse desenvolvimento aí humano, melhorar a nossa empatia, agir no mundo de forma menos egoísta. Então, quando eu estava falando de desmistificar tamas e rajas, realmente a gente não pode ter esse olhar preconceituoso e julgador, mas a gente não pode se apoiar também nisso. Então, pessoas que têm tamas muito forte, que dominam essa pessoa a maior parte do tempo, são pessoas mais egoístas, que não se importam com as outras, então pessoas que não pensam em melhorar, né, como ser humano. Então a gente tem que tentar fugir disso. Não, também não ficar muito em contato com pessoas assim, porque a gente acaba se influenciando, né, com certos comportamentos. Não julgar, mas perceber que isso também não é muito saudável, não é positivo, e tentar focar em se aperfeiçoar, melhorar como pessoa e ser alguém que vai contribuir com o nosso planeta. Assim como a gente tem um teste para descobrir quais são os nossos doshas, que é o Pitta, Vata e Kapha, né? Ou uma mistura deles, para ver qual que são os doshas predominantes, né, na nossa constituição psicofísica. Existe também um teste que dá para fazer para ver o que está predominando na nossa mente, assim, no momento. E aí, se vocês se interessarem, né, eu posso preparar para vocês esse teste e mandar. Então, quem tem interesse, coloca aí nos comentários, que aí eu mando para vocês, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se você gosta desses assuntos, então não esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda o canal, comentar, compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos também, se inscrever no canal para receber, né, as notificações dos próximos vídeos. E obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.